Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina, vou tratar na aula de hoje com vocês do estudo de mais uma das causas de extinção da punibilidade e o tema da nossa aula de hoje é a abolitio criminis. A abolitio criminis é um instituto previsto no artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Mas nesse dispositivo não é essa expressão que aparece consignada, e sim uma outra. Vamos à leitura do dispositivo. O artigo 107 estabelece as causas de extinção da punibilidade, dentre elas a retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Então, havia um determinado dispositivo penal que descrevia um crime e, posteriormente, surge uma outra lei revogando a anterior, estabelecendo que aquela conduta não será mais considerada criminosa. Essa situação é a que corresponde à chamada abolitio criminis. Temos que ter cuidado, porque o dispositivo, o artigo 107, inciso 3, não afirma a expressão abolitio criminis. No entanto, a descrição ali contida é do Instituto Abolitio Criminis, corresponde a ele induvidosamente. O dispositivo tem previsão, portanto, no artigo 107. E a abolitio criminis, ela pode ser reconhecida tanto pelo juiz da condenação, ou seja, tanto durante o andamento de um processo, quanto pelo juiz da condenação, ou seja, durante o cumprimento da pena. Isso porque uma pessoa pode ser condenada por um determinado crime ou pode estar respondendo a um processo criminal por um determinado crime e surgir uma lei que revoga aquele crime do nosso ordenamento jurídico, revoga o dispositivo onde ele está descrito. O que vai acontecer em função disso? O juiz que está presidindo o processo de conhecimento terá que declarar extinta a punibilidade, não dará continuidade à instrução processual, uma vez que configurada uma causa de extinção da punibilidade, que é a abolitio criminis. Da mesma forma, se uma pessoa já estiver condenada criminalmente e aquele crime que resultou na sua condenação deixar de ser crime no nosso ordenamento jurídico, ela não terá que continuar o cumprimento da pena. E com isso, o juiz da execução penal deverá declarar a extinção da punibilidade e liberar o condenado. A abolitio criminis, da mesma forma que a anistia, aliás, já tratamos isso em outra oportunidade, ela acaba com todos os efeitos penais da sentença condenatória. Isso significa que o réu condenado, que já estivesse cumprindo a pena quando da declaração da extinção da punibilidade pela abolitio criminis, não terá maus antecedentes, não será reincidente e não poderia ser diferente, não é? Porque imagina, se o sujeito foi condenado por um crime que não existe mais, esse crime não pode gerar maus antecedentes para o agente. Não pode ele ser considerado reincidente, uma vez que a conduta praticada por ele não é mais um ilícito penal. O nosso legislador consolidou hipóteses recentes de abolitio criminis. Tínhamos, até há bem pouco tempo, no nosso ordenamento jurídico, o crime de sedução, previsto no artigo 217 do Código Penal. Tínhamos no nosso ordenamento jurídico, até bem pouco tempo, o crime de rapto consensual, previsto no artigo 222 do Código Penal. E tínhamos também, até bem pouco tempo, o crime de adultério, previsto no artigo 240 do Código Penal. Todos esses crimes deixaram de existir. O nosso legislador entendeu que a sociedade se modificou e que esses crimes previstos nesses dispositivos ficaram obsoletos, ficaram em desacordo com a realidade social e revogou os dispositivos onde eles estavam previstos. E é importante ressaltar que revogou não apenas os dispositivos, mas revogou as descrições criminosas ali contidas e não as transferiu para nenhum outro dispositivo. Então não há previsão de sedução em outro dispositivo, nem de rapto consensual em outro dispositivo. Não há.
deixaram de existir no nosso ordenamento jurídico esses 3 crimes que estavam previstos nesses dispositivos. É diferente da situação que ocorreu mais recentemente, em 2009, mais precisamente, nos crimes contra a dignidade sexual. Ali, o legislador de 2009 revogou dispositivos, sim, mas não se configurou a abolício crimes. Por que não? Porque o artigo 214 do Código Penal, que descrevia o crime de atentado violento ao pudor, ele apenas deixou de descrever essa conduta. A conduta passou a ser descrita no artigo 213 do Código Penal. O crime de estupro passou a ter um conteúdo mais amplo. Ele absorveu a redação do artigo 214. Então, não há abolício crimes quando o legislador procede dessa maneira. Quando ele revoga o dispositivo, mas transfere aquela descrição típica que estava ali para um outro dispositivo. Isso não configura abolício crimes. Temos que ter bastante cuidado com isso, porque o rapto, o adultério e a sedução deixaram de existir como crime. Já o atentado violento ao pudor não deixou de existir, não. Ele só não está mais previsto no artigo 214 com esse nome, atentado violento ao pudor. Agora, aquela conduta está inserida no artigo 213 e denominada também como estupro. Essa mesma situação ocorre em relação ao rapto previsto no artigo 219, que estava previsto, melhor dizendo, no artigo 219 do Código Penal. Esse rapto então previsto no artigo 219 do Código Penal passou a estar previsto no inciso 5, parágrafo 1º do artigo 148 do Código Penal. Esse rapto previsto no artigo 219 era um rapto para fins libidinosos, era da natureza do rapto essa situação, que a vítima era raptada para fins libidinosos. Esse dispositivo, essa situação, passou a estar prevista numa modalidade qualificada do crime de sequestro. Então, continua havendo a conduta criminosa, só que não mais prevista no artigo 219, e sim como qualificadora, modalidade qualificada do artigo 148. Então, é preciso distinguir essas situações, porque uma efetivamente configura abolício crimes, quando a conduta deixa de ser prevista como crime. São as hipóteses dessa primeira linha da observação, da primeira observação. Já a observação seguinte, não se tratam de hipóteses de abolício crimes. Em relação ao tema, portanto, ficamos por aqui. Até um próximo encontro, pessoal.